Exatamente 1/10 do salário de Isaac foi reservado para a compra semanal. Esse exatamente aqui quer dizer nem mais nem menos. A pergunta é: qual fração que corresponde à terça parte do valor que não foi destinado à compra semanal? Preste atenção que não está sendo perguntado qual que é a fração que corresponde à parte que não foi destinada à compra semanal, mas sim a terça parte dela. Eu vou representar o salário de Isaac por esse retângulo que eu desenhei aí na tela e determinar 1/10 do salário de Isaac nessa abstração coincide com dividir este retângulo em 10 partes idênticas e considerar uma. Pronto, eu dividi em 10 partes idênticas e cada uma delas corresponde a 1/10. Logo, você já pode lembrar que o salário todo, ou o retângulo que abstrai o salário, corresponde a 10/10. Nós vamos usar esse fato logo adiante. Deixa ele guardado aí. 1/10 é apenas uma dessas partes que compõem o salário do Isaac. Se ele reservou esse 1/10 para compra semanal, ainda sobraram daqueles 10/10, sobraram 9/10. Que são esses daqui. Basta você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos. Ou você pensa que a figura toda foi dividida em 10 partes, nós subtraímos uma, então sobraram 9 dessas partes, e esse raciocínio vai ser importante, que ele pode ser traduzido em termos aritméticos. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Não foi perguntado qual que é a fração que corresponde à parte do salário que não foi destinada à compra semanal, mas sim a terça parte destes 9/10. O que significa a terça parte? A terça parte, que a gente representa na forma de fração por 1/3, significa que eu considero uma de 3 partes. Veja só que do que sobrou, que são esses 9/10, nós podemos agrupar de 3 em 3. Ou seja, considerar esses 3/10, depois esses outros 3/10 e, por fim, esses 3/10. E por que eu fiz isso? Porque se eu considerar que 1/3 é a mesma coisa que uma em cada 3 dessas partes, então a gente vai, por exemplo, marcar uma dessas daqui para representar uma dessas 3 partes que não foram destinadas à compra semanal. Mas só que nós não temos só essas 3, nós também temos esses outros trios que não foram destinados à compra semanal. Considero mais 1/3 daqui, mais 1/3 daqui. Ao todo, você repare que nós temos 3 desses retângulos. Como cada um corresponde a 1/10, então nós teremos ao todo 3/10 como resposta para essa questão. Outra maneira de você enxergar isso não é considerando 1 em cada 3, mas 1/3 do que sobrou é a mesma coisa que dividir o que sobrou em 3 partes e considerar uma. E a gente fez isso quando separou de 3 em 3. Coincidiu da divisão ser certinha. Então a gente tem aqui o que sobrou dividido em 3 partes, e uma delas corresponde a 1/3 do que sobrou. Essa é outra maneira de raciocinar. E veja que, realmente, 1/10, 2/10, 3/10 é o que a gente obtém usando este raciocínio. Mas, como redigir este raciocínio usando a
aritmética. Primeira coisa que nós fizemos é considerar o salário todo e tirar um décimo. Em termos de cálculos, o que a gente faz é extrair da unidade, subtrair da unidade um décimo, que é a parte reservada. A gente não pode fazer o cálculo porque os denominadores dessas frações não coincidem. Então, uma ideia é considerar o inteiro 10 décimos. Lembra lá que eu pedi para você guardar essa informação? A gente vai usar aqui. Se o inteiro é 10 décimos, então ao invés da gente calcular 1 menos 1 décimo, nós calcularemos 10 décimos, no lugar aqui do inteiro, menos 1 décimo. Agora sim, nós temos duas frações com o mesmo denominador. E como que a gente efetua esse tipo de operação? Na subtração e na adição, a gente mantém o denominador que está se repetindo, eu disse mantém, e faz a operação com os numeradores. Que operação é essa? Que está sendo indicada aqui. 10 menos 1, que é 9. 9 décimos. Mas o que nós encontramos com esses 9 décimos foi a parte do salário que não foi reservada para a compra semanal. A gente ainda não calculou a terça parte desses 9 décimos, que é isso que está sendo pedido. Mas o que é calcular a terça parte de 9 décimos? Coincide com calcular um terço de 9 décimos. E o que a gente faz? E como é que a gente faz para calcular um terço de alguma coisa? A gente divide a coisa em 3 partes iguais, que coincide com multiplicar a coisa por 1 terço. Então, 1 terço de 9 décimos é 1 terço vezes 9 décimos. Agora nós temos uma multiplicação de frações. E como realizar essa multiplicação? A gente vai multiplicar os numeradores para conseguir o numerador da fração produto. E vai multiplicar os denominadores para conseguir o denominador da fração produto. Em outras palavras, 1 vezes 9 é 9, 3 vezes 10 é 30, e ainda você pode estar pensando, mas o 9 e o 30 estão na tabuada do 3, a gente pode simplificar essa fração. Pode. E a gente, se dividir o numerador e o denominador dessa fração por 3, nós vamos conseguir outra fração equivalente a ela, que é 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, 10. 3 décimos, que é justamente o que a gente conseguiu com o raciocínio usando a figura. Se esta videoaula te ajudou de alguma maneira, considere deixar seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com seus colegas, comente. Até a próxima!